Boa noite, espero que todos estejam bem. Nós estamos iniciando a nossa aula de arquitetura e organização de computadores, né? Então, hoje eu vou falar sobre dispositivos de entrada e saída, vou falar um pouquinho sobre outros componentes de computadores, outros tipos de arquitetura de computadores. E gostaria de deixar um recado que na próxima semana a aula vai ser alterada, em vez de ser na sexta-feira, vai ser para segunda-feira, mas eu vou mandar um comunicado para todos e vou atualizar o link lá no ambiente da nossa reunião do Meet. Todos aí de acordo, todos estão cientes, certo? E esse momento vai ser muito importante vai ser um momento que eu vou fazer revisão e resolução de exercícios com vocês e aí eu já vou estar elaborando a prova e já baseado nessa lista de exercícios que eu vou passar para vocês, tudo bem? Então, assim, hoje é um tema que é bastante simples, dispositivos de entrada e saída. Algum de vocês gostariam de falar que tipo de componente é esses dentro dessa arquitetura de von Neumann que nós temos aí? Unidade central de processamento, ou CPU, a gente tem aí um barramento, que nós já falamos sobre esse barramento, né, que é o barramento para dados. A gente falou aí de uma questão, de um outro componente que a gente tem, que é as memórias. A gente falou das memórias RAM, memórias ROM, memória RAM de acesso aleatório, memória ROM que é memória somente de leituras. Aí falamos algumas classificações dessas memórias ROM, como PROM, EPROM, falamos sobre memória cache, L1, L2, falamos sobre registradores, falamos que essas memórias, quanto mais próximas do processador, maior o custo de bit armazenado e menor capacidade de armazenamento e maior velocidade de recuperação das informações. Isso a gente falou dos registradores, ali próximo do processador, depois falamos ali das memórias caches L1 e L2, depois memória RAM, e depois vieram as memórias secundárias ali, que a gente chamou ali dos discos rígidos, que eram antigamente os HDs, né, que está ficando cada vez mais em uso. Falamos do SSD, falamos sobre a memória ROM aí, que é até uma memória da BIOS do computador, que é Basic Input Output, BIOS, né? Basic Input Output System, sistema de entrada, básico de entrada e saída, né? Que ali é onde vai entrar o sistema inicial do computador ali, que vai puxar as informações iniciais ali para o computador funcionar, né? Que aí ele busca o sistema profissional, aponta para o sistema profissional que vai estar ali na MBR do HD, certo? E ele inicializa o sistema, né? Então hoje a gente vai falar de um outro componente dessa arquitetura de von Neumann, que é os dispositivos de entrada e saída, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses componentes, quais são eles. Não vou tanto ficar muito fidel na apostila, mas vou ficar mais para a gente conversando aqui como um bate-papo. Que dispositivos são esses? Microfone, teclado, Microfone é um dispositivo típico de entrada, né? Então, assim, os alto-falantes, dispositivos de saída, o teclado, dispositivo de entrada, né? Nosso monitor. Professor. Oi? As impressora multidimensional de entrada e saída. Isso, de entrada e saída. O monitor touch screen, ele é um dispositivo de entrada e saída, não é isso? Boa noite, o pendrive também é um HD. Um pendrive que você está entrando ali, a gente vai classificar eles como um dispositivo, uma memória, tá? Como uma memória secundária. Mesmo que você conectou, ele é uma unidade de armazenamento, tá bom? Quem falou em memória, o HD, o pendrive, tá? Ele utiliza uma interface que é o USB para fazer essa conexão, mas ele a gente classifica ele como um dispositivo de armazenamento, tá bom? Quem foi que falou aí? Boa noite, foi o Thales, professor. Thales, ficou claro isso aí? Sim, senhor, obrigado pela informação. Não, beleza, assim, tô só aí assim, só pra gente Então, assim, essa definição, então a gente tem as impressoras, tem as mesas digitalizadoras, tem por exemplo, as câmeras de visualização, tem microfone. Então, todos esses dispositivos são dispositivos de entrada e saída. E eles ali vão utilizar a interface para ter a comunicação ali dentro daquela arquitetura. Então, por exemplo, para
para ter vídeo, saída de vídeo, a gente tem uma placa de vídeo que vai ter essa saída, que vai ter uma interface para ter a conectividade. Correto? Então, assim, basicamente esses dispositivos aí, se eu for cobrar na prova, vai ser relacionado a isso. São os elementos aí que a gente chama de input e output que vão estar conectando com o computador ali, que vai estar... Mas esses dispositivos são o que está interagindo mais com o usuário. Então, sem esses dispositivos de entrada e saída, a gente não tinha como interagir com essa máquina. Entrar com dados, esperar um dado sair, por exemplo, impressora, se quer imprimir alguma coisa, ou mostrar, visualizar essa aula aqui em uma tela, a gente vai precisar. Ou ouvir essa aula através de uma caixinha de som ali, certo? Professor, Oi. uma dúvida. Aquele passador de slide, qual função ele se encaixa? Ele se encaixaria? Não, ele seria um dispositivo de entrada, né? A gente vai estar fazendo ali e você está interagindo e ele está interagindo com a máquina. Tá? Então, o multimídia é um dispositivo de entrada, né? Isso, não, por exemplo, tô falando o passador, né? Que você é o apontador ali, que você está interagindo ali com o computador, tá? A gente está classificando aqui entradas e saídas pela característica da informação. Se está entrando dado para o sistema, a gente chama isso um dispositivo de entrada. Se tem saída, por exemplo, uma impressora que só imprime, ele só sai. Ou, por exemplo, um monitor que está apresentando uma tela, que você não é touchscreen. Ele só sai informação, concorda comigo? Uma leitora de código de barra, o que ela faz? Só lê a informação, os códigos de barra, concordam comigo? Um leitor de QR Code, ele só lê esse dado, certo? Então, assim, ele é um dispositivo de entrada. Tá? Então, pessoal, esses dispositivos de entrada e saída aí, a gente pode classificar eles em dispositivos de entrada e saída, que o livro vai fazer essa definição deles, e eles vão ter informações ali que vai estar, por exemplo, de interagindo com o computador aqui, por exemplo, sinal de clock da placa-mãe, aí esse teclado, por exemplo, livre, isso aqui são as entradas lá para você ligar impressoras, pode ser disco rígido. Então, todos esses dispositivos ali vai estar ligado na placa-mãe através desse IRQ ali, certo? Que aí vai ter o código. Mas isso aqui não seria informações bem mais assim... eu estou falando que todos eles, mas o que eu quero que vocês tenham informação? Todas essas informações aí, todos esses dispositivos, eles vão estar ligados ali no computador e vai ter um endereçamento. E ali, por exemplo, para você codificar um áudio, você vai precisar de um codec que vai ter que interagir, que vai ter interagindo ali, vai ter uma codificação que vai passar por dispositivos que vão estar... que vão ter eles vão chegar em códigos, por exemplo, binários ali, e o sistema profissional vai ter que interpretar esses dados. Por exemplo, uma imagem, ela vai estar em uma matriz, e aí o sistema profissional vai ter que processar essa informação aí, certo? Então, assim, e outra coisa, essas interfaces de entrada, elas vão evoluindo aí de acordo com a evolução dos dispositivos de entrada e saída. Então, essas arquiteturas aí de entrada, elas vão, antigamente, para você conectar uma impressora, tinha uma porta serial, aí foi mudando. Aí já veio o HDMI para você ligar, por exemplo, o monitor. Antigamente você ligava o monitor através daquele portinha serialzinha lá. E hoje já é o quê? Já é o HDMI. Então isso vai mudando ao longo do tempo. E isso, por exemplo, as arquiteturas elas vão mudando em relação a isso. Então, assim, tem os barramentos de entrada e saída, por exemplo, a placa, a interface de rede, que ela vai estar ali com um dispositivo de entrada e saída do computador. Essa interface de rede, que vai estar ali a placa de rede ali, certo? Ela vai ter os barramentos dela, que ela vai estar armazenando, vai ter um cache ali para armazenar, por exemplo, um usuário que gosta de jogar.
certo? Por exemplo, um game, ele vai ter um bufferzinho ali, ou, por exemplo, ele já vai direto, um barramento direto para a GPU, que é a placa de vídeo ali que vai fazer esse processamento, e isso vai ter renderizar no dispositivo saída, que é o monitor, certo? Essa informação, e o usuário vai interagir com esse jogo através do dispositivo de entrada, que é um teclado, um mouse, ou um joystick, para ele tá interagindo com esse jogo. Então, tudo isso aí, dentro dessa arquitetura de von Neumann, você vai ter uma interação entre o dispositivo de entrada e saída, o barramento, que vai armazenar essas informações que vão entrar no computador na memória, e depois essas informações vão ser carregadas, por exemplo, para as memórias cache L1, L2 do processador, ou no caso dessa arquitetura de von Neumann aqui, ela vai mudar um pouco, por exemplo, até um pouquinho com com as GPUs aí, que seria um processamento paralelo. O que acontece? Em vez dessa informação ela ser processada por exemplo, estou falando em aplicações de vídeo, em vez delas serem processadas pelo processador, elas vão ser processadas pela GPU, certo? E aí ela já vai ter uma interação, o processador ali, o sistema operacional vai só interagir com esse processamento que está ali. Então, assim, para onde vai ser, ele vai só gerenciar essas informações. Ficou claro aí, pessoal? Pessoal, vocês sumiram? Positivo, o cara tá mandando joinha aqui. Ah, não, beleza. Então, assim, isso é o seguinte, esse barramento, como eu falei para vocês, até a questão da palavra, antigamente os sistemas eram 32 bits, e hoje tudo trabalha em cima desse barramento aí, a gente trabalha, né, nos 64 bits, certo? Então, assim, isso é um impacto também em questão de performance dessas arquiteturas mais modernas aí. E é isso que a gente vai falar aí para frente. O que acontece? Esse processamento, ele hoje não é só um processador mais. Hoje a gente tem vários núcleos dentro desse sistema. Então, assim, a gente tem vários processadores. Então, o que acontece? A gente tem aqui hoje um processamento em paralelo, certo? E além disso, a gente pode falar que a gente tem um processamento distribuído, que eu posso estar utilizando uma nuvem e estar fazendo esse processamento na nuvem, por exemplo, muitos servidores podem fazer isso, e você está interagindo com esse sistema. E isso muda um pouquinho. Então, assim, a gente falando assim dessa arquitetura física mesmo que tem aqui, então hoje, as máquinas hoje, elas não têm apenas um núcleo de uma CPU. Hoje elas têm o quê? N CPUs aqui, certo? E elas compartilham o quê? Os registradores, mas as CPUs, cada uma tem sua memória cache ali, já dentro do núcleo ali, dentro daquela arquitetura. E elas compartilham algumas informações em comuns ali, dentro daquele chip ali integrado, certo? Então, assim, aqui até que eu estava falando lá, o computador utiliza estruturas de entrada e saída baseadas na existência de barramentos que tem como finalidade interagir com o processador, a memória e dispositivos de entrada e saída. Então, assim, aí esses barramentos tem duas partes, né, que é o controlador, que vai controlar, e o próprio dispositivo. O controlador é o que é responsável por controlar o dispositivo saída, que está interligado a ele e gerenciar os acessos. Se quando a gente você pegar gerenciamento de dispositivos no Windows, você vai ver lá que cada um tem gerenciador, por exemplo, de vídeo, gerenciador de HD, então tem dispositivos, tem vários ali, interface de rede, então tudo isso aí ele vai estar fazendo esse gerenciamento ali nessa arquitetura, mas quem vai controlar isso aí é o sistema operacional que está fazendo ali, certo? Então, isso aqui é isso, e aí? Então, ficou desse primeiro capítulo aí de dispositivo de entrada, é definir que dentro dessa estrutura aí de dispositivos de entrada e saída, a gente tem dispositivos que são somente de entrada, como eu falei, o teclado, o monitor. Se eu pedir na prova vai ser relacionado a isso, quais são os dispositivos de entrada, quais são os de saída,
que tipo de dispositivo caracteriza como dispositivo de entrada e saída. Certo, pessoal? E em relação ao tipo de organização de computadores, aí foi que eu falei com vocês aí. Hoje a gente tem essas máquinas que é o quê? Hoje tem máquinas que já tem núcleos, tem vários núcleos, já tem computação paralela. Então isso já mudou em termos daquela tipo de arquitetura de von Neumann lá. Certo? Então qual que era o modelo tradicional? A gente tinha dispositivo de entrada, saída, memória, CPU, barramento. Então você tinha mais ou menos essa estrutura aqui, os dispositivos de entrada, saída, memória, barramento. Então hoje a gente já tem que assim, que eles só estavam interagindo aqui o DMA, né, que eles acessem diretamente a memória, então eles faziam isso, como eu falei para vocês lá, dei o exemplo da interface de rede. Então a informação chega, ela vai ser armazenada no buffer de uma memória, vamos pensar ali que seja um filme, um streamer que você está vendo aí, por exemplo, do Netflix. O que acontece ali? Então, aqui seria uma comunicação. Você está vendo o filme. Ele vai armazenando num buffer os dados que está recebendo. Se o usuário pausar a informação, vai armazenar aquela informação ali no buffer. Ou muitas das vezes, vamos pensar assim, enquanto a gente tinha uma internet bem precária, que tinha uma velocidade menor, o que acontecia? Você colocava lá para pausar o vídeo, carregava um pouco e aí você continuava a ver o vídeo, porque tinha carregado um buffer, né? Então isso ele estava acessando, esse dispositivo estava entrando, a interface passou pelo barramento, está diretamente na memória, armazenando ali no buffer essas informações. E isso vai dar o quê? Por exemplo, hoje nessas aplicações aí, eles utilizam para dar a impressão do vídeo contínuo ali, para que tenha um segundo. Por exemplo, vídeos em tempo real, igual essa aula. Essa informação não é armazenada em um buffer, ela já é processada diretamente. Concordam comigo, pessoal? E se vocês estiverem com conexão lenta, o que acontece? Dá só aquele app de questão da memória, certo? Assim, da memória não. Trava a imagem ou dá um app no áudio, ou assim, dá uma travada no áudio. Não é isso, pessoal? Interagem aí, porque tem hora que parece que até a conexão cai. Oi, pessoal. O pessoal está interagindo através dos emotes aqui, mandando joinha. Ah, então você vai ser o porta-voz. Então, beleza? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente tem essas arquiteturas com que? Múltiplas CPUs, certo? E elas vão ser classificadas baseado o quê? Pela utilização da memória deles lá. Aí a gente tinha lá aquelas simples instruções, simples dados, simples instruções, múltiplos dados, e aí tem múltiplas instruções, simples dados, e múltiplas instruções e múltiplos dados. Então, assim, as simples instruções e simples dados, nessa classificação, tem um único fluxo de integração que trabalha sobre os dados. Nesse sentido, ó, nela existe um único fluxo de instruções alinhado a uma única unidade de controle, que coordena um único processador. Então, você tem uma única instrução e um único processamento. Então, assim, seria assim bem no início. Hoje qual que é as informações que a gente tem? Hoje a gente tem múltiplas instruções e múltiplos dados, certo? Então, aí a gente tinha múltiplas instruções e simples dados. Então, existe múltiplos fluxos de instruções e um único fluxo de dados. Esse primeiro caso lá seria exemplo daqueles primeiros computadores que tinham, falar assim, foram surgindo. Você tinha como se fossem cartões perfurados. Você tinha uma instrução que executava, ela usava todo o processador, todo o poder de processamento ali, aí ia lendo só aquelas instruções que estavam ali, certo? Agora, múltiplas instruções simples dados, então aqui, ó, então você existe múltiplos fluxos de instruções e um único fluxo de dados. Ela envolve múltiplos processadores com uma única própria unidade de controle, executando diferentes instruções sobre um único conjunto de dados. Dessa forma prática, não é possível implementá-la sendo em uma das classes, essa aqui foi apenas teórica, uma implementação somente teórica. Aí a gente tem simples instruções e múltiplos dados. Nessa classificação existe um único fluxo de instruções que é executado sobre múltiplos. Então você tem unidade de controle, múltiplos, aqui vários processadores e múltiplos dados entrando aqui, certo? Que é controlado.
Então, essa aqui tinha acesso a uma, né, que é a memória uniforme. Isso eu não vou cobrar para vocês, tá, pessoal? Isso aqui é bem teórico. Beleza? Essa parte aqui eu vou deixar com vocês, tá? E a gente tem medida de desempenho dessas máquinas paralelas aí, que aí você tem múltiplos swaps que vão acontecendo paralelos, que a gente chama esses desempenhos dessas máquinas, e é isso, pessoal. Alguma dúvida? Dessa parte aqui de múltiplas instruções aqui, múltiplos dados aqui, eu não vou cobrar na prova de vocês não, tá? Tá certo? Isso aí é só teórico e tem alguns modelos aí que são referencialmente teóricos, então assim, mais somente nessa aí. O que eu quero falar é a questão que hoje a gente tem computação paralela, que são vários processadores ali. Aí antes que eu falei que era importante seria aquelas arquiteturas RISC e CISC, que é a RISC que era conjunto reduzido de instruções e a CISC que já era um conjunto já complexo de instruções, que a gente tem mais instruções ali para ser executadas. Para ser quando vai ser gerados. Por exemplo, um laço for. Vocês já aprenderam algoritmo ainda não, né? Vocês aqui nesse curso ainda não. Ah, não, certo. Porque assim, por exemplo, eu ia falar das instruções em alto nível, mas isso aí pode deixar. Então, depois, quando o professor de algoritmo, ele vai falar isso para vocês, como funcionam essas instruções aí. Por exemplo, um for, ele já é uma instrução já mais complexa. E por exemplo, quando você pensar, ela é implementada através de um goto, que é uma linha, vai de uma linha tal, volta para a linha 1, por exemplo. Vai, linha 1 vai até a linha 10. Aí ela chega na linha 10, tem uma condição de decisão, volta para a linha 1 e executa de novo, até a condição ser satisfeita. Certo? Por exemplo, essa condição pode ser um incremento que vai gerando, por exemplo, vai incrementando de 1. Se x é maior ou igual a 10, aí você vai sair da instrução. Aí você vai executando essa instrução em looping aí até dar x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. A hora que x for igual a 10, você sai desse loop ali, que aí ele vai repetindo isso várias vezes. Beleza, pessoal? Beleza. Querem falar em alguma coisa, comentar alguma coisa? E aí, o que vocês tiverem de dúvida, vocês anotem. Aí na segunda-feira eu faço um aulão de revisão com vocês, tá? Professor, boa noite. Manda mensagem privada lá, depois você verifica, por favor, quando você tiver o teclado. Ah, você quer ficar até no final para conversar diretamente comigo? Pode ficar aí. Então eu aguardo. Não, beleza, tá? Obrigado pela disponibilidade. Não, beleza? Ah, tem algum de vocês que ficaram no encontro presencial, estava de atestado. Tem algum que está presente aí? Professor Cleiton, não sou eu não. É só porque o professor tutor de Uberaba, ele deu uma resposta para nós e falou assim que ele está sem acesso, por isso que ele ainda não inseriu as notas, mas ele te mandou o documento no dia mesmo do encontro. Não, deixa eu ver aqui, talvez aqui, porque alguns eu lancei. Deixa eu ver aqui se o Uberaba tá aqui também. Porque eles me pediram para lançar um só. Aí teve um tutor que eu fui responder ele que... Aí eu fui responder pro tutor, que era o lançamento, era ele que fazia. Aí teve um que eles me pediram para fazer. Ele falou que... A Matheus me mandou aqui mesmo. Não, o Matheus me mandou mesmo. Eu fui tudo bem, você realizou o lançamento no Moodle? O aluno que faltou, aí ele não me respondeu o e-mail, tá? Aí tudo bem, aguardo o lançamento das notas do encontro presencial, mandei para ele, tá? Mas assim, ele falou que tem acesso. Não, mas aí ele não me respondeu o e-mail, entendeu? Ele poderia ter me respondido o e-mail, professor, faça o lançamento, certo? Ah, entendi. Entendeu? Assim, porque eu mandei 2 e-mails seguidos para ele, tá? Tá. Beleza? Assim, mas isso aí fica... isso aí comigo eu alinho com ele aí, beleza? Isso aí é simples, ainda não tá fora do prazo, não. Beleza, pessoal? Então, assim, eu vou finalizar a gravação aqui e aí a gente encontra novamente às 19 horas aí na segunda-feira, tá bom?
Beleza. Não, beleza. Bom descanso pro Bom, pra senhor. você também. Tchau, tchau. Tchau.